Pau na máquina, então, tá aí mais um vídeo do canal Destravando Valor. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô que nem Silvio Santos aqui, né, segurando aqui esse microfone, mas por enquanto eu não comprar um microfone que seja de maior qualidade, né, que eu ponha aqui na camisa e a voz saia melhor ali, vai ser esse meu modus operandi. Mas como eu estava dizendo, então, eu quero deixar para vocês aí, primeiramente, o meu muito obrigado, né? Esse mês aí entrou 3 novos inscritos no canal, né? Esses últimos meses aí, né? Eu quero agradecer a vocês aí por estar confiando no meu trabalho. E não só esses novos 3, eu quero deixar o meu muito obrigado a todos os meus 46 inscritos, né? São poucos inscritos, mas ainda assim eu sou muito grato a vocês, né? Então hoje eu investi em 2 classes de ativos, renda fixa e ações. Até porque esse foi o combinado que eu tinha feito com vocês há um tempo atrás, que quando a carteira pedisse aporte em renda fixa, eu ia sempre procurar investir também em renda variável para não ficar um vídeo tão monótono assim. Mas tu quer saber o racional, o ativo tu já sabe que está na thumbnail, mas tu quer entender o racional do porquê, o que me moveu, o que aconteceu, né? Fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Se tu não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Michel Souza, eu sou criador desse canal e eu sou formado em gestão financeira e também sou certificado Ambima Série 10, tá? Estou estudando aí para a CEA. E recentemente eu bati uma meta muito importante, muito bacana para mim aí, inclusive eu acredito que seja para a maioria dos brasileiros, que eu alcancei R$ 200.000 investidos de forma na minha pessoa física, né, de forma pessoal, na minha carteira pessoal. E, cara, eu divulguei isso aí lá no Instagram. Então eu já aproveito a deixa para te convidar a tu me seguir lá no Instagram. Lá eu ponho vários conteúdos relativos a investimento, relativo também a desenvolvimento pessoal, né, porque eu acredito de forma veemente aí que o desenvolvimento pessoal ele é muito importante, né, para todo mundo, né, principalmente para nós investidores aí, que a gente caminha basicamente sozinho, né? É difícil tu encontrar uma roda de amigos e tu conseguir conversar sobre investimentos, né? Sobre fundos imobiliários, sobre ações, sobre criptomoeda, né? Fica até achando até ali um estranho dentro do ninho, tá? Então, comecei aqui no Instagram, né? Destravando o valor, né? Põe lá Michel Souza Destravando o Valor, tu vai me achar lá e tu vai ser muito bem-vindo. Bom, sem muita enrolação aqui, né? Esse mês, então, eu fiz 2 aportes em 2 classes de ativos, renda fixa e ações, né? Então, como eu já tinha falado, então, eu sempre vou fazer esse jogo, né? Nunca só em renda fixa para não ficar muito chato, né? Mas isso aí aconteceu principalmente porque nesses últimos meses eu acabei tirando 2% de ações, né? Especificamente da Blau, eu reduzi a minha posição de 6% para 4% na Blau, porque ela vem sofrendo aí algumas restrições, né, algumas dificuldades no mercado. Inclusive aí eu falei num vídeo, né, sobre isso aí. E se tu quer ver, vou deixar aqui embaixo aqui na descrição esse vídeo para te entender o porquê eu retirei esses 2% dessa empresa. Daí eu acabei realocando esses 2% na minha reserva de oportunidade, né, que eu tenho ali em Tesouro Selic 2029, para posterior, né, futuramente realocar novamente esses 2% em algum ativo aí que eu queira colocar na carteira, né, que já está aí no meu horizonte, né, já está na minha alça-massa, lá na minha classe de ações. Então, esse mês, então, eu aportei em renda fixa, né, como reserva de oportunidade, e aportei em ações. E na classe de ações, inclusive, eu aportei num ativo veterano da minha carteira, né, fazia mais de 1 ano e meio que eu não aportava nesse ativo, que era a Semin, né? Então, a Semin aí, ela acabou ficando um pouco para trás na carteira e vocês vão notar, principalmente se vocês tiverem uma planilha de investimentos inteligente que nem a minha, que alguns ativos vão acabar ficando para trás, né? Pela questão ali da equalização dos pesos do ativo da tua carteira. Isso aí é super normal. Claro que existem vários tipos de estratégias, né? De repente tu foca só no ativo durante o ano inteiro, né? Se tu é um assalariado ali que nem eu,
né, tu vai aportar ali os 12 meses do ano somente num ativo, né? E tudo bem, cada um com a sua estratégia, né? Essa aí que é a maravilha do mundo dos investimentos. Então, como sempre, né, eu não só falo do ativo, eu falo do aporte, né? Ah, aportei aqui e deu, mas eu gosto de mostrar o racional do porquê aquele aporte nesse ativo. E a Semin, a estratégia, a função estratégica da Semin, tu tem que entender que ela é uma empresa muito volátil, porque ela é uma empresa que trabalha, o seu core business é commodity, né? E o que manda na commodity é oferta e demanda, né? Ah, se a demanda for muito grande e a oferta for baixa, aquela commodity ela vai se valorizar. E se o contrário acontecer, ela vai se desvalorizar, né? E esse é um dos fatores que corroboraram para a commodity dela, que é o minério de ferro, ter caído. Então, e a gente entender também que há vários fatores de empresas nesse sentido aí que fogem da alçada da empresa, fogem da boa gestão da empresa, né? O bom gerenciamento não entra na questão é, da análise nesse sentido, porque há coisas que fogem da alçada da empresa, né? Nesse caso da Semin em específico, né, por ser uma commodity, né, e dolarizada, obviamente, né, toda commodity ela é dolarizada, né, houve então um receio, né, um medo em relação à pujança econômica da China e da Índia, que são os maiores consumidores de minério de ferro do mundo, só que do outro lado houve uma maior oferta, né? Houve uma maior oferta, mais empresas ofertando. E aí aconteceu uma série de fatores, fatores climáticos, né, fatores aí da questão da tarifa marítima que também acabou aumentando, né, e tudo isso aí corroborou o preço do minério de ferro ele dar uma retraída. Isso aí obviamente impactou no resultado da Semin. Para ser mais específico, então, né, devido aí a todas essas situações geopolíticas que está acontecendo no mundo aí, canal que era muito utilizado pelos navios aí para fazer essa entrega é o canal de Suez, né? Ele corta um caminho muito grande aí, né, na questão de navegação marítima. Só que devido aí todas essas guerras aí, essas funções geopolíticas, o canal de Suez ele tem sido evitado, né? Então isso aí aumentou o frete marítimo. Somado a isso também, aqui no Brasil a gente teve grande período de seca, estou falando no primeiro trimestre do ano, tá? A gente teve um grande período de seca, também ali ajudou a oferta a aumentar. Era mais gente fazendo o minério de ferro, né? Minerando, ali, explorando o minério de ferro. Somado também a isso, lá na Austrália, que também é outro grande exportador de minério de ferro, nos primeiros trimestres lá na Austrália, eles têm uma característica de ciclones. E esses ciclones, eles acabam atrapalhando, né, essa oferta do minério de ferro, né? Ou seja, é menos gente produzindo, é menos gente transportando, então é menos oferta no mercado. Só que nesse primeiro trimestre aconteceu o contrário. Não teve quase ciclones lá na Austrália, então teve também uma grande oferta de minério de ferro lá na Austrália, né? Então tu vê que realmente são fatores que fogem da alçada da empresa, né? Então a Austrália teve uma grande produção, aqui no Brasil teve uma grande produção, nos dois lugares por questões climáticas. O frete marítimo aumentou devido a conflitos geopolíticos, né? Evitando ali o canal de Suez, que seria a melhor rota ali para a gente passar aí com esse minério de ferro, né? Então todos esses fatores aí corroboraram o resultado da empresa ser impactado, né? Mas se a gente conseguisse eliminar esses fatores, né? Teve um fator que foi positivo para a empresa, que foi o câmbio, né? O dólar acabou se valorizando, isso compensou um pouco no lucro ali da empresa. A gente vai ver lá no estudo do ativo, né, que o lucro ali teve uma alta ali de 8% quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado. Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que teve aí uma alta oferta, né, a oferta aumentou demais e a demanda, né, ou seja, quem está pedindo aquele minério de ferro ali diminuiu, que no caso
é a China, porque teve esse balanço aí relativo ao crescimento chinês, né? A pujança da economia da China. Será que a China ela realmente vai demandar tudo isso aí? Né? Então aí acabou oscilando, né? Porque as commodities elas trabalham com esse racional, tá? Então agora a gente vai aqui para a tela do meu PC, a gente vai ver aqui o estudo ativo. Bora lá. Vamos começar os jogos, então. Eu estou aqui com o meu estudo ativo, tá? Então vamos lá. Estudo ativo 2024, Semi Mineração SA. Tá? Então aqui eu sempre ponho um sumário, tá? Para te orientar. E lá na página 19 aí, eu botei o valuation. Então, como sempre esqueço aqui, curte o meu canal, né? Curte aí o meu vídeo, se inscreve no canal, compartilha o meu canal. Aqui eu invisto com pouco dinheiro, né? Eu trabalho com a realidade aí da massa brasileira, né? Tanto é que eu investi esse mês aí R$ 250, né? Isso aí já somando com os meus dividendos. Então, na verdade, esse mês eu mandei R$ 200, né? Esse mês eu mandei R$ 200. Então, curte meu canal aí, tá? Curte meu canal. Se não gostar, depois tu só desfaz a curtida e novamente deixa na lembrança para te me seguir lá no Instagram, que lá eu também ponho muito conteúdo bacana, tá? Então, aqui ó, na página 19 tem o valuation, cara, o valuation, daí a parte do valuation eu deixo para quem quiser aí corroborar de forma mais direta, né? Até para dar uma moral e tal no trabalho, isso aqui tudo exige tempo. E daí, pelo preço irrisório de R$ 5 aí, eu te disponibilizo todo esse estudo para ti, tá? Em PDF, e aí te mando ele ou pelo Instagram, né? Me mandando um direct, ou pelo meu WhatsApp, que eu vou deixar no final da apresentação, tá? Então, bora lá. Então, aqui um breve histórico da Semin. Então, a Semin ela surgiu de fato lá em 2007, tá? A fundadora dela foi a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Inclusive, a CSN ela é de cunho estatal no seu início, né? Lá em 1941 ela surgiu, né? Foi o presidente então Getúlio Vargas que instituiu a Semin para ajudar na questão da Segunda Guerra Mundial na época lá, né? Com a fabricação da Segunda Guerra Mundial. Em 93 aí, se não me falha a memória, em 93, então, a Semin ela foi aí privatizada. Aliás, a Semin não, a CSN foi privatizada. Por quê? Porque a CSN ela é uma hold e a Semin ela está dentro do portfólio da CSN, tá? E lá em 2007, se não me engano, a Semin ela fez aí o seu IPO, né? A CSN permitiu o IPO da Semin, tá? Então, aqui ó, no segmento de atuação, core business da empresa é extração de minério de ferro, tá, da Semin, sendo seu primeiro ativo a Casa de Pedra, adquirida aí em 1913 na cidade de Congonhas, tá, Minas Gerais, a qual foi estatizada em 1946. Então, em suma, a CSN foi privatizada então, em 93, ela é uma hold, a qual ela é controladora da Semin, que por sua vez atualmente é a segunda maior exploradora de minério de ferro do Brasil e a quinta do mundo, tá? Então aqui uma visão geral da empresa, foi fundada em 2007, a sede é em Congonhas, Minas Gerais, o ticker SEMIN, setor de atuação materiais básicos, segmento mineração, ações em circulação 5,4 bi e valor de mercado 27,5 bi. Aqui o modelo de negócio, procurei fazer um mapa mental para vocês, para ficar bem mais ilustrativo, tá? Então hoje a Semin, esse é o portfólio da Semin, tá? Então ela tem a mina de Casa de Pedra, ela tem 6 bilhões de toneladas em recursos, né? E tem mais 3 bilhões em reservas para ela utilizar, tá? Tudo isso aqui está certificado. E também ela tem ali a mina de Engenho Pires, que tem mais 300 milhões de toneladas de minério de ferro. Então, se tu pegar o volume médio que a empresa consegue explorar durante o ano e tu dividir por todo esse total aqui, a gente chega em aproximadamente 300 anos para frente aí, tá? Então, a Semin, ela tem minério de ferro aí 300 anos para frente. Então, tu tá super confortável em relação ao longo prazo nessa empresa. Então, o minério de ferro ele é explorado, ele passa por um processo, depois a gente vai ver ali com mais calma,
e ele é transportado pela MRS, tá? A MRS ela tem uma grande malha ferroviária aí, né, que ela atua nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e ela possui uma participação de 18% na empresa, tá? É 18, alguma coisa, mas eu não botei depois da vírgula ali, tá? Aqui da MRS vai lá para o Rio de Janeiro, tá? Se não me engano, lá para Itaguaí, a gente vai ver ali. Então a gente vai lá para o porto portuário de Tecar e eles têm aí um contrato até 2047, tá? E somado a tudo isso, então a Semin, né, juntamente com a CSN, que é a controladora da Semin, a gente está caminhando aí para uma verticalidade aí muito próxima, né? Então a CSN ela ela faz sua própria energia, né? Tanto é que ela tem participação aí em duas empresas, sendo aí a Itá, né, a usina hidrelétrica de Itá e a usina hidrelétrica de Igarapava, tá? E tem também mais uma termoelétrica e outra lá que a gente vai ver também depois. Então, ela é uma empresa bem verticalizada, ela produz sua própria energia, né? Ela também tem a sua parte aqui de transporte logístico, a MRS, também tem a sua parte aqui portuária, né, com a Tecar, que leva, então, a carga aí, né, para os países, né, sendo mais específico para a parte norte da China, que é onde é onde é recebido todo esse material. Então, olhando aqui, né, ainda no modelo de negócio, ela produz então esses três tipos de minério de ferro: o granulado, o sinter feed e o pellet feed, tá? Então aqui tem uma breve explicação de cada um, né? E ali o pellet feed ele fala bem no início ali que é o minério de ferro mais fino, ele é obtido após o processo de flotação. O processo de flotação é um processo de purificação, né, para deixar ali o minério de ferro mais puro possível, né? Então, via de regra, né, no mercado aí, a China trabalha aí como vamos dizer, como modelo de pureza 62% de ferro, né? Quanto mais puro for aquele minério, mais valor agregado vai dar, porque daí é mais fácil de fazer o aço, né? Então o minério de ferro ele é, vamos dizer, o material base, né, para a gente fazer o aço. Então eu peguei algumas empresas aqui e dei uma explicação breve, né? Só para a gente ter uma ideia do portfólio da Semin. Então a MRS Logística aí, ela tem uma malha de 1.643 quilômetros, tá? Ela atua nas regiões de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, que não está aqui, mas atua também no Rio Grande do Sul, e ela opera mais de 170 milhões de toneladas de carga por ano. É claro que a CSN tem uma parcela muito relevante na MRS, mas a MRS ela transporta outras cargas também, né, como areia, cimento e outros materiais básicos aí, outras commodities aí, tá? Então aqui também fala sobre o transporte, né, o racional do transporte. Então o minério de ferro destinado à exploração é transportado pela MRS desde nossas minas no estado de Minas Gerais até o porto de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então aqui também falei um pouco sobre a siderúrgica, né? Que ela tem 30% na Itá e tem mais 18% na Igarapava, tá? A linda central. Em 2014 foi a vez da turbina de recuperação de topo, TRT, né, entrar em cena aí, turbinando com mais de 21 megawatts aí de capacidade instalada do grupo. Agora a gente vai analisar a governança corporativa da empresa, né? Qual é o nível da governança? Isso é muito importante. Então, ela possui um serviço integrado, né? Ela faz mineração, comercialização, ela possui uma infraestrutura portuária, ela tem um transporte e ela gera a sua própria energia. Então, é uma empresa realmente verticalizada. O segmento de listagem nível 2, o free float da empresa é de 20%, tag along de 100%, isso é muito importante. E a liquidez média diária também é outro ponto muito importante, é de 17 milhões, tá? Ações ordinárias e avaliação aí
basicamente um 9, né? Basicamente um 9 se fosse de até 10. Então, já na análise qual e quantitativa, a gente olha aqui, de modo geral, que os indicadores da empresa estão muito saudáveis, né? Quando a gente olha os indicadores de preço, como o PL, o P sobre VP, o EV sobre EBIT, né? A gente vê que estão em patamares muito bons, né? A gente tem a premissa de Graham, que falava que uma empresa de 1 até 10 é uma empresa barata, tá? Claro que se tu olhar o par, né, os pares da empresa no mercado, por exemplo, o par de comparação seria aqui a Vale. E a Vale, nesse sentido de indicadores, ela está mais barata que a Semin, né? Mas ela é uma ação mais cara, entre aspas, né? Para vocês me entenderem. Então, hoje uma Vale custa R$ 60 e uma Semin hoje aí custa em torno de 5,20, 5,30, tá mais ou menos nessa ótica aí, tá? Aqui as margens de eficiência da empresa também estão muito boas, né? Margem EBIT, ROIC, ROI de 30% é um ROI excelente, né? O retorno sobre o patrimônio da empresa, né? A eficiência da empresa com o dinheiro do acionista. O yield da empresa tá show de bola, principalmente quando a gente se ancora no mercado de forma geral, de forma média. O mercado pratica um yield entre 4% e 5%, né? Ele está entregando o dobro disso aí. A margem líquida também excelente, tá? E o crescimento composto aí dos últimos 5 anos do lucro está em quase 28%, né? Então, relativo a perspectivas de longo prazo, eu vejo uma empresa extremamente lucrativa. Falando em lucro, né? Então, aqui pega aquela parte do câmbio que eu falei para vocês lá no início, né? Então, dado o aumento cambial, ela teve aí, né, 8% de lucro quando a gente compara o primeiro TRI desse ano, né, com o primeiro TRI do ano passado. Mas outras métricas também importantes, como o EBITDA, quando a gente faz uma análise vertical, a gente percebe uma margem EBITDA de 40%. Porra, uma margem EBITDA de 40% é uma puta margem, cara, é uma puta margem. No entanto, como a gente também faz essa comparação de TRI a TRI, a gente vai notar que teve, na verdade, uma queda de 9 pontos percentuais, né? No primeiro TRI, então, ela teve um EBITDA de 49% e no primeiro TRI de 24 ela teve uma margem EBITDA de 40%. O EBITDA ajustado também foi 50% menor, né? 44% na verdade menor, né? Então, o EBITDA ele foi em 1,1 bi e aqui foi de 2 bi, né? Então, em suma aí foi 44%, né? A gente vê também que a receita e o lucro, quando a gente compara TRI a TRI, né, também foi menor. Tudo devido aí a fatores externos ao controle da empresa, como a gente já bateu o martelo. E a receita também ela teve um aumento aí de 6%, né, quando a gente olha aqui no TRI a TRI, né? Primeiro TRI 9,1 e no primeiro TRI do ano passado 8,6. Foi uma alta de 6%. Né? Ainda na análise qual e quantitativa, a gente vê que a receita da empresa e o lucro, né? Por que tu vê que essa oscilação, né? Porque é uma empresa que trabalha com commodity, né? Como eu falei, commodity é oferta e demanda, horas a demanda vai estar mais alta, horas a oferta vai estar mais alta, né? E também o inverso pode acontecer. Então, por isso essa oscilação entre receita e lucro, eu vejo como uma coisa normal. Então, a média também do yield da empresa é uma média aí de 13%, né? Uma média bem alta, até porque em 2022 ela entregou uma porrada de dividendo, daí distorceu bastante, né? Essa média ponderada aqui. Mas eu diria que uma média ponderada boa para a empresa, sem essa distorção, que seria na casa de uns 10% mais ou menos, que é o yield atual, né? Então, a gente esperar aí um yield entre 8% a 12% na Semin seria algo mais palpável. Outro racional que eu sempre gosto de botar para vocês é a cotação, né, reinvestindo os dividendos, para te ter uma noção de quanto tu teria se tu tivesse investido, nesse caso aqui, nos últimos 2 anos. Então, nos últimos 2 anos teria uma rentabilidade de 87%, e se tivesse posto R$ 1.000 na empresa, hoje tu teria 1.876 aí, né? Então, enquanto isso, o Ibovespa no mesmo período que a gente pegou aqui,
entregaria 23%, tá? Por que só peguei 2 anos? Porque é uma empresa nova, né? Uma empresa que teve a IPO aí em 2021, né? Então eu peguei somente os últimos 2 anos para a gente ter aqui uma média ponderada. Outro ponto também muito importante em qualquer empresa que a gente vai avaliar é a saúde financeira dessa empresa, né? E a saúde financeira da Semin, ela tá de dar inveja, né, tia? Ela tá de dar inveja. Então, um indicador muito importante também nesse sentido é o dívida líquida sobre o EBITDA da empresa. Para vocês terem uma noção, a gente sempre pede um dívida líquida EBITDA de no máximo 3, sem espancando o teto 3, como via de regra, né? Alguns setores fogem essa regra, mas via de regra 3. E ainda assim, quando chegar no 3, a gente já está com um olho no peixe e o outro no gato, né? Então aqui, para vocês terem uma noção, o indicador de dívida líquida EBITDA, que a gente pede no máximo 3, está negativo, ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívida, tá? Somado também a tudo isso, a gente tem aqui, cara, isso aqui na verdade, é música para os meus ouvidos, né? Aliás, isso aqui é um colírio para os meus olhos, na verdade, né? Falando melhor. A empresa hoje ela tem 10 bilhões em caixa. 10 bilhões em caixa. Se tu pegar todas as dívidas da empresa de 2024 até 2037, a empresa tem plena capacidade de pagar todas as suas dívidas pelos próximos aí 13 anos. Cara, isso aqui é de dar inveja em qualquer empresa. Ela é uma excelente formadora de caixa, uma excelente formadora de caixa mesmo, tá? E ainda assim, quitando todas essas dívidas aqui, ela ainda ia sobrar grana no caixa dela. O troço é um absurdo. Cara, vamos concluir então o nosso estudo. Eu dei um peso total de 8,5 para a empresa, tá? Eu não vou ler cada tópico aqui para não ficar muito grande o vídeo, tá? Só vou destacar ali a análise financeira da empresa. Então, o principal indicador a ser observado, como eu falei, é o dívida líquida EBITDA. Ele está extremamente saudável, uma vez que está negativo. Somado a isso, a posição de caixa da empresa é invejável, tendo em caixa 10,4 bilhões de reais. Dá uma pausa, lê, entende por que eu dei todos esses pesos aí, tá? Então aqui, como sempre, eu deixo meu muito obrigado, né? Porque vocês me concederam o mais importante para mim, que é o tempo de vocês, né? O tempo de vocês, o tempo da vida dos senhores é o nosso ativo mais importante. Aqui então tem o meu contato de WhatsApp, tem o meu endereço, tá? De e-mail e também aqui tem o meu Instagram para vocês me adicionarem lá, tá? Mais uma vez, deixo meu muito obrigado, né? Também meu muito obrigado aos meus novos inscritos e também aos meus já inscritos. No final do vídeo eu vou deixar então a minha execução da minha compra da Semin. Fiquem todos com Deus e até logo.